Eu tive acesso a informações agora no sábado, conversei com uma pessoa, uma representante do Centrão, me disse que os partidos já estão conversando sobre o nome do Renan. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que não é pressão, eu tô falando de um fato que já está acontecendo nos bastidores. O nome dele já está sendo debatido, depois inclusive dessa narrativa, dessa pauta colocada pelos próprios bolsonaristas de que o Renan teria ameaçado o Flávio Bolsonaro de morte. A galera já está abrindo os olhos e vendo que o Renan é o único candidato desprendido dessa campanha. O Renan, segundo esses interlocutores, uma pessoa me disse no sábado, eu já tinha lido também informação parecida. O Renan pode passar Ratinho Júnior, Zema, Caiado, ficar somente atrás de Flávio e de Lula. O nome do Renan Santos, do Partido de Missão, está crescendo e já é conversa de bastidor. Viu, Renan? Pessoal do Missão aí. Tenho certeza, se já não fizeram isso, vão procurar vocês. As pessoas estão abrindo os olhos porque o voto jovem do sujeito que tem 25 anos, 30 anos, vai diretamente para o Renan. E que se não tivesse o Renan, grande parte desse público ficaria em casa. Eu estou falando para você da opinião e da leitura de pessoas da classe política tradicional que eu tenho acesso. Não é conversa fiada, não. E você pode confirmar, tem gente do bastidor político que acompanha o programa, sabe que eu estou dizendo a verdade. Quem está vendo mesmo o cenário sem emoção, sem a militância, já percebe que o sujeito vai crescer. E você vai ver, tenha certeza disso, uma onda de ataques contra a figura do Renan nos próximos meses. Você pode escrever aí que vão levantar coisa da vida pregressa, que já fizeram no passado, que os bolsonaristas fizeram já uma vez, falar de problemas judiciais, processos trabalhistas, que o Renan, que a família, vão falar de tudo, porque ele vai crescer. O jovem, se não vota no Renan, fica em casa no dia da eleição. Mas o contato que eu tenho com gente da política, e eu vou dizer uma coisa, não é nem gente da direita, centrão esquerdista, estão observando o crescimento do Renan Santos como pré-candidato. Ele vai crescer nos próximos dias nas pesquisas e você vai ver. Não fique surpreso, você ouviu primeiramente na Rádio Brado. O que você acha desse dado aí, Vanessa? Eu acho que esse dado é previsível, né? O crescimento dela, então, o crescimento dele, do Renan nas pesquisas, é totalmente previsível, porque ele está vindo com uma postura disruptiva, né? É como a Carol trouxe aqui. Ele está vindo com a ideia totalmente limpa em relação à direita, à esquerda. Assim, ele está vindo com propostas concretas, concisas. E a gente sabe que existe um certo ar que enebriou o movimento MBL, infelizmente, na época ali da pandemia e tudo mais, tanto que foi exatamente por isso que eu realmente passei a me afastar naquela época da pandemia, eu passei a não entendê-los mais como de direita naquela época, mas hoje é inegável que eles estão crescendo e que eles têm frutos. O MBL já apresenta frutos com seus políticos. A gente tem a Vetoragem em São Paulo. Você tem alguma dúvida que ele vai passar Ratinho, Zema, ele vai. Eu acho que ele tem essa chance grande, né? E assim, o Centrão ele está articulando para que o Flávio seja humilhado. Eu acho que o Centrão hoje está articulando para o Flávio ser humilhado, entende? Isso aí tem que ser mesmo. Mas ó, o cara me disse o seguinte, ó, pessoal. Rapaz, o que você acha do Renan? Eu vi a Brado aí falando do Renan esses últimos dias. Eu falei, uma pessoa boa, eu ainda disse, eu acho que eu vou votar nele. Rapaz, o que foi conversado em reunião é que ele vai passar, eu já tô falando demais, vai passar esses caras todos aí, Ratinho Júnior, Caiado, Zema, vai passar todo mundo, só fica atrás de Flávio Bolsonaro. Conversa de bastidor de política, viu? Então pra uma pessoa que não tem nada a ver com direita, bolsonarista, me dizer um negócio desse, rapaz, o nome dele já está sendo debatido. E eu acho que os próprios bolsonaristas, Vanessa, Carol, já sabem disso. Esse fim de semana eu acho que não foi à toa. Aquele advogado lá do Felipe Martins, como é o nome dele, que a gente falou há pouco da foto. Jeffrey Chiquini. O Chiquini tá fazendo vídeos atacando o Renan. Aí o sujeito foi lá e até escreveu um negócio muito pertinente. Se o Renan MBL é um grupo de jovens idiotas, sem relevância, por que vocês estão falando tanto no MBL? Então deixa o MBL pra lá, pô, né? Por que eles falam do MBL? Ô Chiquini, você é candidato aí no seu estado, né? Aparecida. Ô Jeffrey Chiquini, você tá preocupado falando do Renan, botou uma foto que o Renan não tem família e você tem, tá bom. Por que você tá falando se você mesmo disse que são jovens, Amargo, o que ele falou? Jovens, alguma besteira lá ele escreveu. Fracassados. Se é tão fracassado assim, por que você tá falando? Vocês não estão percebendo que é o medo deles? Que é o receio do cara que tá
que está crescendo, eles já receberam informações. O Flávio Bolsonaro mesmo foi questionado ano passado. Ele disse que não conhecia, que não tinha ouvido falar do Renan Santos. Muita gente vai mudar de opinião. Nicolas, Eles tanto já ouviram falar do né? Renan Santos. Nicolas falou isso já? Nicolas, questionaram ele no podcast. O que é que você acha da Amanda e do Renan? Ele não conhece esse pessoal, não. Isso foi, mas foi idiota. tem uns 6 Agora, meses. o que eu quero dizer é o seguinte, como é que eles não sabem quem é o Renan Santos, né? Se eles agora estão todos doloridos com a história lá da morte política do Flávio Bolsonaro. Eu concordo com o Renan, eu desejo profundamente a morte política do Flávio Bolsonaro. Eu desejo, junto com o Renan, profundamente a morte política do Flávio Bolsonaro. E eu acho que uma legião de brasileiros, inclusive, que não gostam do MBL, também desejam o mesmo que o Renan. A gente tá falando agora, os caras têm um candidato a nível nacional pelo partido que eles conseguiram. Até o sujeito me fala isso. Rapaz, os caras conseguiram um partido, né, Timóteo? Eu falei, Você vê esses seus amigos bolsonaristas, nunca, sacaneando, meus amigos, não tenho nenhum amigo bolsonarista. Esses caras aí tiveram a faca e o queijo na mão, não conseguiram. Aí a narrativa do Chiquinho, eles são do sistema, por isso que eles conseguiram um partido. O Temer que autorizou lá, o Temer, amigo do Bolsonaro. Escrevi pra um cara esse fim de semana lá na minha rede social. O sujeito falando merda, não um velho doente mental esclerosado. O sistema, o Renan é o candidato do sistema. Eu citei vários pontos ali que mostram um candidato dele, que eu fui no perfil, fui ver, tem uma foto gigante do Bolsonaro. Falei, o cara é um broxa velho, doente mental, adorador do frouxo. Aí fui, elenquei vários pontos da ligação do Bolsonaro com o sistema, né? Aí ele ficou todo sem graça lá, o pessoal compartilhou. Idiota. Aí os caras são organizados. O Renan é desprendido. O Flávio Bolsonaro é mais sujo que pau de galinheiro. O teto não é de vidro, não. É de palha seca, cheio de gasolina. Só falta alguém jogar um fósforo. Não é de vidro, não. É palha seca, cheio de gasolina. Esse é o teto do Flávio Bolsonaro. Ratinho Júnior. Renan já foi esperto, isso eu percebi. O Renan já tá indo pra cima do Ratinho. Vocês já viram, né? Pra tentar tirar o Ratinho nas pesquisas e ocupar o lugar. Mas nas últimas pesquisas ele já aparece na frente. Mas ele vai crescer em todas, vocês vão ver. Que ele é o desprendido. Ele... Falei que semana passada, devido às proporções, óbvio, estou falando de um cenário político em São Paulo, mas ele vai ser ele vai ter o fator Marçal. O Marçal competiu 24, desprendido. O Renan está competindo agora a eleição presidencial, desprendido. E ele foi esperto, Vanessa, porque o Pablo Marçal é tão débil mental que se ele fosse um candidato a presidente, claro que também tem a questão legal, ele está lá travado na justiça eleitoral, aquela coisa toda, mas beneficiou o Renan diretamente, o apoio do Marçal ao Bolsonaro, já colocou na mesma panela. Com certeza. O Marçal se lascou. Lembra que a gente ficava falando aqui? O Marçal pode ser candidato, é doido, desprendido, já colocou na mesma panela o Marçal ali inelegível e assim... Junto do Bolsonaro. Já tá junto com o Bolsonaro. Perdeu toda a independência, credibilidade. Tudo. Já falei pra vocês isso, né? E aí o Renan se destacou. Renato 38 era um outro player que estava sendo debatido aí, que seria candidato. Não quer contar com isso... Tá no Paraguai, acabou um abraço. Até uma pessoa me disse, Timóteo, mas o Renato, eu acho que já é carta fora do baralho. Então o Renan é o único cara outsider que tá entrando na corrida e é o único com organização, militância formada já há anos, que é o MBL. Você vai para qualquer capital do Brasil, tem um grupo do MBL aqui em Salvador, qualquer capital. Claro que não é grande que nem São Paulo, mas eles têm um grupo de formação em qualquer capital do Brasil hoje. Que outro candidato fora... tirando grana, partido tradicional, PL, tem essa mesma capacidade de organização dos caras? Não tem, pô. Tô falando de fatos aqui. Tente contrapor os fatos. Não é nojinho, não é emoção do MBL, não. Simples. Então, colocados aí os candidatos, Renan, ele vai utilizar dessa vantagem de o único cara desprendido. Vai para cima, vai falar não o que o povo quer ouvir, mas o que ele tem de convicção. Né? Eu acho que ele perde votos, inclusive, muitas vezes quando ele fala a verdade, quando ele é contra programas assistencialistas. E ele vai se destacar, vou terminar aqui o meu comentário, o Carol vai falar. Mais um detalhe. O Renan Santos ele vai se destacar pelo discurso de direita. Como assim? Flávio Bolsonaro já faz um discurso de esquerdista, claramente. Eu coloquei aqui semana passada, não sei se você estava aqui, Vanessa, foi a Kessia que estava, sexta-feira você não estava. Eu coloquei o vídeo do Renan e do Flávio Bolsonaro. O Flávio falando do Bolsa Família, que ele vai fazer mais Bolsa Família, vai aumentar o Auxílio Brasil, vai fazer aquilo, isso. E tem um vídeo do Renan dizendo que é contra auxílio, contra... É o único cara fazendo discurso de direita. Exatamente. Aí você vai me dizer... O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista falando, querendo aparecer como moderado. Mas ele não é moderado, ele é um idiota frouxo, muito mais que moderado. Aí ele aparece na entrevista dizendo o seguinte: eu sou contra a pena de morte. Já fui a favor, mas agora eu... E deu uma declaração de idiota mesmo, de imbecil. Ele é mesmo, é muito fraco. Ele deu uma declaração assim, é porque eu acredito
na chance da pessoa se regenerar. Ô Flávio, queria te entrevistar. Você não vai ser entrevistado, porque você não vai topar, você não tem essa coragem, nem preparo para ser entrevistado por nós. Uma situação como um Lázaro, lembra do serial killer Lázaro? Que estuprou uma mãe na frente dos filhos e do marido. Crianças e na frente do marido. E depois matou a mesma mulher na frente das crianças e do marido. E depois matou as crianças e o marido. Já tinha sido preso, já tinha sido solto 3 vezes. Esse cara não merecia pena de morte? Flávio Bolsonaro. Eu tô relatando pra você um fato gravíssimo que até hoje me dá uma agonia assim, não sei se você ouvindo um negócio desse. Ele amarrou as crianças, os filhos armado, praticou estupro na mulher, na frente dos filhos crianças, numa fazenda lá em Goiás. Matou a mulher na frente dos filhos e depois matou eles, todos, os filhos e o pai. Esse cara já devia estar morto há muitos anos, porque ele já tinha sido preso por estupro. Ele era pedreiro, se não me engano. Eu lembro que eu cobri esse assunto aqui na Brado. Foram dias terríveis que esse sujeito ligado a demônios ficava no mato, se escondendo, aquele negócio tudo. Lembra disso? Quer dizer, Flávio Bolsonaro, um sujeito como esse cara aí, o Lázaro, não merecia a pena de morte? Quantos inocentes ele matou? Aí você pega um discurso desse, voltando. O cara é contra a pena de morte. Aí vem o Renan Santos, e óbvio, eu tô falando do Flávio, mas Ratinho Júnior, outro bundão, Caiado, bufa fria, Zema, pastel. Aí você tem um único cara que fala, sou a favor de ladrão e bandido morto. Pensa bem, quem vai se destacar mais no voto da opinião pública? O idiota isentão ou o Renan Santos? Renan vai crescer por isso. Quem fala contra auxílio, programa assistencialista? Aqui na Bahia o Renan não vai ter voto, isso é claro, óbvio. Um estado falido, quebrado, dependente de bolsa, auxílio, auxílio daquilo, Bolsa Família, não sei o que. Com o segundo maior, descobri ontem, Vanessa, que o ICMS da Bahia já é o segundo maior do Brasil, não é mais o terceiro, é o segundo maior do Brasil. Um estado falido. O Renan não vai ter voto aqui na Bahia, mas o Renan tá pouco se lixando pra isso. Ele vai falar o que ele acredita, e eu acredito também, por isso que eu tô dizendo de votar nele. Eu tenho dificuldade. Ou você prefere votar no Flávio, que é um esquerdista hoje, inclusive tá assumindo publicamente nos seus discursos. Então é simples, você acha que o cara não vai crescer? Tô te relatando aqui dados importantes.